10 coisas que você deve observar na sala de aula quando você estiver assistindo uma aula de um professor. E muitas vezes você se sente por aí pensando, meu Deus, o que que eu preciso fazer? Como que eu preciso entender essa aula? Como que eu preciso compreender tudo isso? Pois é nesse vídeo que você vai entender exatamente os 10 principais pontos que você precisa analisar quando você estiver assistindo a aula do seu professor. Mas antes de tudo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, começa a seguir para você receber mais e mais novidades sobre coordenação pedagógica. E é claro que você quer ter uma escola incrível, e para isso a gente precisa fazer uma boa análise das nossas aulas, dos momentos em que os professores estão ali ministrando esse conteúdo para os alunos. E eu te convido a refletir sobre esses 10 principais pontos que você precisa registrar e refletir quando você estiver ali assistindo a aula do professor. Mas antes de qualquer coisa, fica ligado que no fim do vídeo tem uma dica extra para você não se perder nesses momentos. Primeiro ponto é o clima da sala de aula. Como é que é esse clima? É uma atmosfera gostosa, é tranquila, é legal estar ali, é motivador, é divertido. Como que é o clima dessa sala de aula enquanto você estiver assistindo esse momento de aula? E se você achar que tem alguma coisa que não está legal, faça o registro. Mas presta atenção se ela é acolhedora, se ela é segura, se ela é propícia à aprendizagem, se os alunos se sentem confortáveis em fazer as perguntas para os professores, expressar as ideias dele. Tudo isso precisa ser observado no clima da sala de aula. No segundo ponto é o engajamento dos alunos. Como é que está isso por aí? Avalie esse nível, por exemplo, de 1 a 5, sendo 1 menor e 5 o maior perfil dentro disso. Como que eles estão? Eles estão atentos? Eles estão viajando na maionese? Eles estão participativos, motivados, a sinal de desinteresse, de desconexão? Ou eles estão ali conectados e o professor está ali, ó, dando o tom dessa aula. Então, esse engajamento dos alunos precisa também ser observado. Terceiro ponto aqui são as estratégias de ensino. É um professor que cria novas ideias, novas sugestões, são variadas, são diversas, são diferentes daquele tradicional que a gente já não aguenta mais. Como que é por aí? É um professor que utiliza só o livro didático, ele faz outras flexões, ele leva outras possibilidades de aprendizagem, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro das estratégias de ensino. O quarto é a interação entre professor e aluno, aluno e professor. Como que é feita essa interação? Tem qualidade? Tem respeito? Tem atenção? É um professor acessível, encorajador, respeitoso? É um professor que lida bem com a dúvida dos alunos, com os erros dos alunos? Então, todo esse processo de interação vai ser pensado nesse momento do quarto item aqui. E aí a gente passa para um outro momento da análise, que é a própria gestão da sala de aula. Como é que é? Você precisa avaliar essa eficácia. É positiva, é negativa? É um professor que atua bem dentro da gestão de sala? Ele sabe conduzir bem os conflitos, as dificuldades, os desafios, aquelas coisas que a gente nem imagina? Ou ele está constantemente ali irritado, preocupado, gritando, falando mal com os alunos? Como é que é esse comportamento da gestão de sala dele? É ou não um equilíbrio positivo? A gente precisa pensar isso. E, para isso, a gente vai sentir se esse ambiente de aprendizagem está sendo também organizado e bem conduzido. Aqui você vai sentir essa energia em relação a como que tudo está procedendo por aí. Já no item 6 é a diferenciação pedagógica. O que que esse professor faz de diferente para chamar a atenção dos alunos? Não estou falando aqui que ele tem que chegar vestido de palhaço ou tocando um violoncelo. Não é isso. A ideia é que ele consiga criar ali uma energia, um momento de diferenciação para atender às diversas necessidades de aprendizagem que a gente observa hoje nas nossas escolas. Eles percebem e fazem adaptações para as dificuldades de alguns alunos específicos ou alguma questão ali que ele observou que não está caminhando bem dentro de sala. Isso é uma maneira dele conseguir fazer essa diferenciação pedagógica.
O sétimo aqui é o feedback construtivo. A gente precisa observar se o professor está fornecendo um feedback construtivo e oportuno para esse aluno, que vai ajudar esse aluno a entender o progresso dele dentro da escola e dentro do processo de aprendizagem. As áreas que são importantes que ele desenvolva e reveja dentro do processo de aprendizagem dele e como que o professor dialoga com ele em relação a isso. O oitavo é um dos meus queridinhos, é o desenvolvimento socioemocional. Como é que está o equilíbrio emocional desse professor? Ele vai de 8 a 80 num piscar de olhos, ou ele nunca sai do 8, ou está sempre no 80? Como que está isso? Ele consegue ter uma boa autorregulação, uma boa resolução de conflitos, ele consegue ter boas habilidades dentro da comunicação ali com os alunos, ele consegue ter uma escuta afetiva com essas crianças, esses alunos, como que é, né, o socioemocional deste professor. O 9 é o uso das tecnologias em sala de aula. Eu não estou falando que todo mundo tem que ter uma escola toda equipada, não, mas é como ele consegue utilizar ideias e sugestões tecnológicas para trazer a importância desse novo mundo para os nossos alunos, integrando isso para o processo de ensino-aprendizagem, trazendo sugestões e outras possibilidades aí para aulas que sejam menos lousa e escuta. Então, que a gente consegue ter esse processo de percepção do uso de inovações dentro das nossas salas de aula. O 10 é a avaliação e monitoramento da aprendizagem. Como que isso está acontecendo? É uma aprendizagem que está fluindo bem? É uma aprendizagem que está positiva? É uma aprendizagem que está caminhando bem? É um professor que consegue avaliar isso ou só com prova, ou só com atividades avaliativas? Como que é esse momento? Como que ele avalia? Como que ele observa o desenvolvimento desses alunos em sala de aula para que a gente consiga construir algo que realmente faça sentido? E como falei, no bônus especial eu trago aqui uma reflexão para você. Todas as vezes que você estiver em sala de aula, você vai ser uma pessoa neutra. E principalmente quando você for observar essas salas de aula, que você comunique com antecedência ao seu professor. Fala: olha, professor, eu estou querendo assistir uma aula sua, que dia, que horário você me sugere? Ou posso ir aleatoriamente? O que você me sugere aqui para que a gente tenha um momento em que você se sinta confortável com a minha presença dentro de sala? Você vai trazer uma conexão e um posicionamento de respeito em relação ao professor, uma vez que você é uma pessoa, entre aspas, intrusa dentro da sala, porque você não é aluna dele, certo? Então pensa nisso, se comunique bem e avise o seu professor com antecedência para que você possa estar na sala de aula, assistindo, observando a aula dele, sem que ele se sinta mal e muito menos constrangido. Agora, fica de olho que tem muito vídeo bom nesse canal, mas clica nesse que eu estou deixando aqui para que você possa continuar aprendendo cada vez mais sobre coordenação pedagógica, tá bom? Nos vemos já nesse próximo vídeo. Um beijo, tchau!